Até agora, já vimos diversas regras de derivação. Vimos as derivações para funções potência, para funções exponenciais, funções trigonométricas, funções constantes. Além disso, vimos regras para a derivação de funções que são multiplicadas por uma constante, regras para a soma de funções, e também para a multiplicação entre funções e para a divisão entre funções. Nesse ponto da aula, veremos uma outra regra que serve para encontrar as derivadas para funções compostas. Essas funções compostas, elas são aquelas em que você tem uma função dentro da outra. E, comparando com todas as outras regras que a gente tem, nenhuma delas consegue resolver esse tipo de situação. E essa regra, ela é fundamental para o desenvolvimento da maioria das questões. Então, ela tem uma importância muito grande em meio a todas as outras. Para entendê-la, vamos ver a seguinte situação. Aqui, a gente tem a função raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Nesse caso, a gente tem uma função dentro da raiz. Ou seja, separando isso aqui de uma maneira mais didática, podemos falar que temos uma função u que é igual a x ao quadrado mais 1. Escrevendo isso aqui para essa função, podemos falar então que a gente tem f de u que é igual a raiz quadrada de u. Isso mostra que todas as vezes que tivermos alguma função que está dentro de uma outra estrutura, a gente tem o que a gente conhece como uma função composta. E isso aqui pode acontecer de diversas maneiras. Outro exemplo, podemos pegar aqui um e elevado a 3x. A nossa função exponencial padrão, ela é simplesmente algum valor aqui elevado a x. Nesse caso aqui, no lugar do x do expoente, a gente tem uma combinação de valores. Logo, isso aqui é uma função composta também. Um outro exemplo, podemos pegar aqui, por exemplo, uma função trigonométrica, por exemplo, seno, e no lugar da sua variável, colocar aqui, por exemplo, a raiz quadrada de x. Nesse caso aqui, temos a função aqui, que é uma função raiz, dentro da função seno. Para todos esses casos, que normalmente denotamos como um f de g de x, ou até mesmo como f de g, precisamos de uma regra de derivação que é conhecida como regra da cadeia. Para entendê-la, vamos fazer a seguinte análise. Quando temos uma função composta em que essa função g que está aqui dentro pode ser longa, complexa ou não, podemos utilizar um método que conhecemos como substituição.
Isso é basicamente pegar essa função toda que está dentro da outra função e chamá-la de uma outra letra, por exemplo, a letra U. Então, aqui eu separo, né, a minha função g, que está aqui dentro, da minha função f, sendo que agora eu fico aqui simplesmente com f de u. Uma vez que u é g de x, então isso aqui é a mesma coisa disso, né? A vantagem de se fazer isso é que antes eu tinha uma função que ela era complicada. Agora eu tenho duas funções que são mais simples. Se eu encontrar uma forma da derivação ser feita a partir de duas funções que eu consigo resolver sem problemas, então este é um método válido. E aqui é interessante reparar que, nesse primeiro caso, essa minha função f maiúscula aqui, ela varia, né, com o x. O x é a variável dela. Isso porque o f varia de acordo com o g e o g varia de acordo com o x. Aqui continua sendo a mesma coisa, né? O f aqui, ele tem a variável u, e o u aqui, ele é o nosso g de x, né, que tem a variável x. Só que, por uma questão de notação e também de clareza, olha, esse f aqui, que representa esse f de u, aqui ele está variando em relação a u, né? E o u, por consequência, em relação a x. Vamos ver aqui então. O nosso objetivo é encontrar a derivada para a nossa função composta. Logo, aqui eu vou procurar a minha derivada para o meu f maiúsculo em relação ao x. E, para isso, eu tenho que encontrar o limite do meu ΔF sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Essa aqui é a minha definição de derivada. Com o intuito de utilizar essas duas funções que separamos aqui, vamos entender um pouquinho o seu delta, né, a sua variação. Para o u, temos o ΔU, sendo g de x mais ΔX menos g de x. Já o f de u, temos que sua variação é f de u mais ΔU menos f de u. Analisando o que acontece com cada um desses quando o ΔX tende a zero, percebemos que, à medida que o ΔX se aproximar do zero, aqui, ficaríamos com algo próximo a g de x. Esse g de x menos g de x, chegaríamos que, se o ΔX tende a zero, o ΔU também tende a zero. Por consequência, né, fazendo a mesma análise para o nosso ΔF aqui, a gente chega na mesma conclusão. Voltando aqui para o nosso limite, aqui o que eu fiz foi simplesmente enunciar a minha equação da inclinação da reta tangente. Como segundo passo que a gente sempre faz, pegamos aqui a função e colocamos aqui dentro. E eu vou colocar aqui a mesma coisa, né? Só que com o meu f minúsculo. Agora, eu vou multiplicar a minha função aqui por ΔU sobre ΔU. Isso não vai alterar o valor da minha expressão, uma vez que ΔU sobre ΔU é igual a 1. Isso aqui não altera em nada. Mas, fazendo isso, me permite que eu possa reorganizar
essa expressão e colocando o ΔF sobre o ΔU e o ΔU sobre o ΔX. Feito isso, agora eu vou fragmentar essa expressão aqui em dois limites, utilizando ali as nossas leis do limite. Essa é uma organização interessante porque aqui eu tenho a variação do f em relação à variação do u multiplicado pela variação do u sobre a variação do x. É interessante porque o nosso f ele varia com o u e o nosso u ele varia com o x. Então, essa é uma expressão mais adequada para descrevermos o nosso sistema de funções. E agora que a gente já delimitou muito bem esses limites, vamos ver o que cada um significa. Olha só, aqui eu tenho a variação de f em relação à variação de u, quando o ΔX tende a zero. Como a gente viu anteriormente, se o ΔX tende a zero, o ΔU também tende a zero. Logo, isso aqui é a mesma coisa de eu falar que é a derivada de f em relação a u. Nesse segundo limite aqui, a gente tem a variação de u sobre a variação de x quando o ΔX tende a zero. E essa parte aqui é a derivada de u em relação a x. Isso quer dizer, gente, que a minha derivada para a função composta em relação a x, ela é igual à derivada de f em relação a u, que multiplica a derivada de u em relação a x. E essa é a nossa regra da cadeia. Podemos enunciar como regra da cadeia. Se f e g forem diferenciáveis e tivermos uma função composta por f de g de x, então essa função é diferenciável e sua derivada é dada pelo produto. Derivada da função é igual à derivada de f de g de x vezes a derivada de g de x. Utilizando outra notação em que u é igual a g e a função é igual a f de u, a derivada da função composta será igual à derivada de f em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Essa regra recebe o nome de regra da cadeia porque todas as vezes que você lida com funções compostas formadas por duas funções ou mais, o funcionamento da regra diz que você deriva a função mais externa, multiplica pela derivada da função interna e, por fim, você deriva a função mais interna possível. O que nos dá a ideia de que isso aqui
é uma sequência de resoluções, ou pode-se dizer que isso aqui é feito em cascata ou em cadeia, uma logo após a outra. O entendimento completo dessa regra da cadeia, ela vem com a resolução dos exercícios. Então, não deixem de ver o exemplo e praticar nas atividades passadas.